Nós chegamos ao fim dessa nossa jornada, dessa série de mensagens sobre a Reforma Protestante, alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante, com uma parábola. Na verdade não é uma parábola, uma história nas nossas mentes, de que nós deveríamos desentulhar os poços que foram entulhados durante anos aí de história. E eu trouxe essa história lembrando de um episódio narrado no livro de Gênesis, que Abraão havia cavado muitos poços, e os inimigos, depois da sua morte, entulharam esses poços, e o seu filho Isaque, numa das primeiras medidas, tentando se restabelecer naquela terra, ele falou assim: vamos desentulhar os poços que o meu pai cavou, e os inimigos entulharam, para depois a gente cavar outros poços. Então existe muita gente pensando em novidade, naquilo que se pode experimentar, ou naquilo que o Evangelho pode trazer, em experiências, em vivência cristã e prática, sem antes pensar que existem coisas que precisam ser desentulhadas da nossa história. E esses 500 anos de celebração do dia 31 de outubro de 1517, são para nós, na verdade, uma grande marca, um grande sinal, um símbolo poderoso, de que nós precisamos retornar a verdades que ouvimos num determinado tempo. E a ideia é que o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus e consolidado pelos apóstolos, ele sofreu avarias no decurso da história, e 1500 anos depois, alguns homens se levantaram. Antes disso, vários homens se levantaram, mas 1517 anos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, um homem abriu caminho para que toda uma história fosse escrita, ou um retorno àquilo que Deus propôs no Evangelho nos fosse trazido novamente, para uma comunidade, para uma religião, para um povo que via o Evangelho na forma de obras. Ele trouxe a graça novamente. Aquele homem tirou a poeira de um povo que só conseguia ver desempenho e trouxe a fé para o nosso dicionário. Esse pessoal pregou, insistiu e orou, e deu a própria vida para que todo mundo entendesse que não eram mais as penitências, não eram mais as indulgências, não eram mais os mediadores, Cristo somente. Louvado seja Deus por isso. E enquanto a tradição tornava os homens escravos de pensamentos obscuros, de homens cuja mente obscurecida os impedia de ver a verdade. A propósito, eu não sei se você sabe disso, o próprio Lutero teve contato com as Sagradas Escrituras aos 20 anos de idade, porque a Bíblia, a imprensa ainda não havia colocado esses livros nas mãos das pessoas, e o povo não tinha a Bíblia nas línguas vernaculares, no seu próprio idioma. O povo não sabia de nada. Esse homem então para e fala: está tudo errado. O retorno a esses poços que foram entulhados. E no nosso tempo, seja qual for a confissão cristã, seja qualquer que seja o pensamento cristão, anda mergulhado, não naquele manancial de águas vivas que Jeremias falou no capítulo 2, mas em cisternas rotas que não retém água. Hoje nós sofremos nas mãos de um cristianismo, seja ele ortodoxo, seja ele católico romano, seja ele protestante, como chamam, fizeram uma caricatura tradicional, ou seja de ordem pentecostal, neopentecostal, seja o que for, o cristianismo hoje ainda permanece entulhado, porque a visão do Cristo somente, a visão das Escrituras somente, a visão da graça mediante as mãos vazias da fé, e a glória de Deus foi obscurecida por anos e anos e anos e anos de ignorância.
Infelizmente nós vivemos um tempo assim. É possível que em muitas comunidades, muitas pessoas que se reúnem em nome de Cristo hoje, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, você não encontre alguém pregando o verdadeiro evangelho. Você não encontre alguém cantando o verdadeiro evangelho. Você não encontre alguém orando o verdadeiro evangelho. Você não encontre alguém vivendo o verdadeiro evangelho na sua forma comunitária. Por quê? Porque no lugar da graça nós colocamos o quê? A lei, o desempenho. No lugar da fé nós colocamos a barganha com Deus. Eu tô radicalizando, você acha? Não é assim mesmo? Não é? Não, você tem que pagar um preço para agradar a Deus. E Lutero falou assim, não, é só a graça. Kuyper falava que a vida do cristão começa pela graça e tem que terminar pela graça também. Hoje a gente está vendo o povo barganhando com Deus, e eu dizia hoje de manhã, pedis, como diz Tiago, e pedis mal para esbanjardes aonde? Nos vossos próprios prazeres, nos vossos próprios deleites. Está errado, você não pode pensar dessa forma. E o mundo hoje já não aponta, existem mediadores, homens, e há uma propaganda, você vê isso por aí, aquela propaganda que diz assim, vem hoje, que o pastor Leonardo, ele tem o poder para destravar a sua vida, ele tem o poder, seja ela sentimental, seja ela o que for, ele tem o poder para destravar. Esse homem já foi no inferno várias vezes, e ele... Esse homem já foi no inferno várias vezes. Esse homem pode te colocar, eu estou falando de coisas que eu já ouvi, esse homem pode te colocar em contato direto com Deus. Eu fico me perguntando, Senhor, é Jesus, então ele é Jesus. O pastor Jeremias conta uma história que um homem foi pregar na igreja dele, aí o homem apareceu lá e ele já estranhou, porque o cara era muito cheio de si, e o homem virou e falou assim, pastor, o senhor está conversando com um cara que tem todos os dons espirituais. Aí ele falou assim, muito prazer, Espírito Santo, é a primeira vez que eu te vejo assim, muito prazer, Espírito Santo. E a gente vê esse apostolado, João Alexandre tem uma música, né, que ele fala, falsos apostolados, no lado oposto da fé, onde a Bíblia fala só Cristo, onde a Bíblia fala ninguém pode ocupar o lugar de Cristo, onde a Bíblia fala assim, um pastor, um líder, um presbítero, um padre, ou seja lá quem for, um líder religioso, ele tem que virar para você e falar assim, somente Cristo. Se ele não fizer isso, ele está do lado errado, de acordo com a primeira epístola de João, que eu recomendei esses dias lá no grupo da igreja, para a gente ler durante toda uma semana, ele está no lado errado da história, ele está do lado do anticristo. E hoje nós nos deparamos, pior, esqueci daquele pontinho verde que tem ali na parede, falar da escritura parece até uma grande bobagem, né? Que hoje nós precisamos de novas revelações, mas pensem comigo, nós não podemos sucumbir a esse evangelicalismo barato, aonde o povo fala da palavra de Deus como se Deus desse um sopro qualquer, a qualquer hora, como se o soberano que já nos trouxe a sua palavra aparecesse para o cara quando o cara está se barbeando, olhando no espelho em casa e falando assim, oi, tudo bem, como vai? Vamos bater um papo agora? O Deus que se revela nas escrituras, o Deus que quando aparecia para um homem, a Bíblia diz que o homem caía como o quê? Como morto no chão, ficava dias sem comer e falava assim, eu vi o sagrado. Hoje nós deixamos a escritura de lado, e aquilo que Deus já nos falou, não nos parece tão relevante, nós estamos à procura da novidade, nós estamos querendo cavar novos poços, sem desentulhar os poços antigos. Isso é um erro, e por causa disso, a nossa igreja, o homem de hoje não sabe para onde vai, ele não sabe mais o sentido das coisas, ele não sabe mais o propósito. O homem vive uma tensão com o mundo, sabe por quê? E preste atenção no que eu vou falar, porque ele faz parte do mundo, ele age no mundo, mas o mundo não foi criado para ele. Eu falava isso com os homens aqui sexta-feira, o mundo não foi criado para o homem. Você já ouviu isso o tempo inteiro? Não, Deus criou o mundo para que o homem... Não!
A Bíblia diz que Deus criou o mundo para Cristo, e criou um povo para ser sua noiva. Jonathan Edwards, um puritano de uns séculos atrás, escreveu que a Bíblia é a coisa mais simples do mundo. É a história de um pai procurando uma noiva para o seu filho. Só isso. E quando nós tentamos nos encontrar nessa questão, a gente se desespera porque a gente acredita que as coisas existem por nossa causa. A gente vive acreditando que o mundo foi feito para convergir em mim, quando o apóstolo Paulo diz que Deus fez convergir em quem todas as coisas? Cristo Jesus. E aí você fica naquela tensão: eu existo para algo ou algo existe para mim? Na teoria e na prática, a escolha do homem sempre foi: algo existe para mim. O homem é egoísta. E essa tensão indelével no coração do homem, no coração humano, nos faz pensar que tudo deve viver em minha função, tudo deve responder aos anseios dos meus interesses. No fim das contas, é o que eu disse hoje pela manhã: o homem vive uma busca desenfreada de uma vida aonde ele consiga brilhar a sua própria glória. Nós ouvimos desde sempre que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós sabemos que essa graça maravilhosa que nos foi revelada na Escritura, nós recebemos essa dádiva mediante a fé em Cristo Jesus, mas isso tudo tem um único objetivo. Toda a obra de Deus, tudo que nos foi revelado na Bíblia, tudo que está apontado para a nossa experiência de fé tem um único propósito: a glória de Deus. Mas aqui tem um problema. Pensem comigo, e nós estamos falando da glória de Deus, somente ela, mas há um incômodo. Ontem eu estava conversando com a Raquel, antes de dormir, e eu falava: não te soa estranho essa ideia que o Dudu falou aqui agora, de um Deus que faz tudo para a sua própria glória? Quando a gente fica falando assim, tudo é para a glória de Deus, Deus faz as coisas, mas esperando ser elogiado, esperando ser adorado, esperando ser louvado. Não tenha medo, porque eu sei que você já pensou isso aí. O que isso te parece? É estranho, não é? Isso nos incomoda de alguma maneira, porque quando nós falamos na glória de Deus, nós não podemos negar, isso nos parece meio narcísico. E sabe o que eu estou querendo dizer quando eu falo de narcísico? Tem a ver com aquela história lá da mitologia grega, de um personagem que foi amaldiçoado, porque ele era bonito demais, só que ele não dava bola, ele não dava importância para quem se apaixonava por ele, e reclamaram disso, e ele foi amaldiçoado por alguém, sei lá quem, é tanto nome complicado na mitologia grega, né? Ele foi amaldiçoado, e falaram assim: olha, a sua maldição agora é a seguinte, você não pode olhar a sua própria imagem, porque se você olhar a sua própria imagem, você vai morrer. Existe diferença na narrativa da morte de Narciso. Uns falam que ele parou na beirada de um rio e ficou olhando o próprio reflexo, e ele se apaixonou tanto por si mesmo que ele ficou parado ali, definhando até a morte. Outros falam que ele apaixonado por si mesmo, ele se suicidou, ele se atirou no rio e morreu. Sabe por quê? Porque ele não poderia ter como queria o seu objeto de desejo. Coisa doida, né? É a mitologia ensinando para a gente aí, os mitos ensinando meia dúzia de coisas. Só que aí a gente pensa, por isso quando a pessoa fala assim: você é muito narcisista, o que ela está querendo dizer? Gosta muito de si mesmo, de si mesma, e sabe, quando a gente fala de um Deus que busca a própria glória,
um Deus que faz as coisas com o objetivo de ser glorificado, a gente fica confuso, porque a gente fica assim, isso me parece meio narcísico. Lá no fundinho a gente fala assim, mas por que Deus deseja isso? A pergunta é, por que não é isso? Isso nos parece estranho, porque nós não gostamos das pessoas que gostam de se exibir, é ou não é? Todo mundo conhece gente assim, e lá no fundinho todos nós somos assim um pouquinho, né? Você, é para a glória de Deus, mas olha meu carro novo, coisa linda, tá, é para a glória de Deus, tá? Eu fui numa igreja uma vez que o cara cantava, aí quando ele acabava de cantar, ele ficava esperando o pessoal reagir. O pessoal não reagia, ele falava assim, irmãos, as palmas louvam ao Senhor, aí todo mundo. Uma boa ideia, né? Você fazer aqui, né? Qualquer dia desse. Irmãos, as palmas louvam. Nós não gostamos de pessoas que gostam de se exibir. A gente fica incomodado com gente que fala demais sobre si mesmo, sobre si mesma. É ruim para nós ter que lidar com pessoas que, se você parar para pensar, se exibe dessa maneira porque esconde fraquezas, esconde inseguranças. A pessoa que não precisa se exibir é uma pessoa segura de que ela não precisa de nenhuma imagem, ela não precisa de nenhuma caricatura de si mesma para conseguir se afirmar. E aí a gente sabe que o nosso Deus não é nada narcísico, sabe por quê? Porque tudo flui dele. Pensem nisso, que Deus é a autenticidade pura, e quando ele fala assim, eu faço todas as coisas para a minha própria glória, ele está dizendo assim, é para a minha própria glória, porque não existe outra coisa nesse universo para onde as coisas devam desembocar. Está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer? É ele dizendo assim, não é narcísico, por um simples motivo. Olha o que o John Piper fala, tudo existe para a sua glória, porque dele é que tudo flui. Não há fraqueza a ser escondida, não há deficiência para ser travestida, ele sempre foi, e todo o resto deve ser a ele, deve seu ser a ele. É por isso que a gente não acha que Deus está querendo se exibir, por quê? Porque nele não há variação, ele é 100% autêntico. Mas tem uma outra coisa mais bonita ainda, e eu quando li isso achei impressionante. Uma pessoa que busca a sua própria glória e que não é autêntica, ela geralmente é uma pessoa egoísta também, concorda? E aí vem aquela pergunta, Deus é por ele ou por nós? Porque uma pessoa que busca a sua própria glória, ela parece estar apenas desejando ser elogiada. E aí nós encontramos uma resposta na ideia de que Deus ele é tão amoroso, mas tão bondoso e tão bondoso, que ele vira para o ser humano e fala assim, eu te criei para a minha própria glória, sabe por quê? Porque você não encontrará no mundo nada que possa te dar mais prazer, satisfação, vida plena do que a mim mesmo. Deus é tão amoroso e tão maravilhoso, que nos dá aquilo que existe de melhor no mundo. E o que existe de melhor no mundo? Ele mesmo, Gustavo. Muito bem. Aí quando nós somos levados, conduzidos a algo tão grande e maravilhoso, quando a gente percebe que o nosso Deus não é nenhum narciso, que o nosso Deus simplesmente ele é 100% autêntico, dele tudo flui, ele é o princípio de todas as coisas, e fez tudo para a sua glória, por quê? Porque ainda quis colocar alguns homens debaixo das asas desse amor tão pleno e profundo, dando-nos a oportunidade de encontrar o deleite nele, e de falar assim, enquanto eu não encontrei em Deus, eu não obtive o melhor desse mundo. Quando você se depara com algo tão maravilhoso, quando você encontra o Deus soberano, Criador de todas as coisas, quando você encontra o Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus não criado, eterno, soberano, criador, infinito, pessoal, quando você se depara diante disso, o que te resta? O que nos sobra diante da grandeza da glória de Deus? Elogiá-lo,
exaltá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, glorificá-lo. E aí presta atenção no que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele teve que fazer, essa carta é uma das maiores cartas do Novo Testamento, porque Paulo, ao que tudo indica, ainda não havia, ele ainda não tinha ido a Roma pessoalmente para instruir os cristãos que ali estavam. Então ele precisou de fazer de forma detalhada para os cristãos uma instrução a respeito do que era viver com Deus e quem era o Deus em Cristo que eles agora estavam servindo. Ele detalha de maneira rica e precisa todos os aspectos da obra de Deus em Cristo, mediante o Espírito Santo na vida do cristão. E ao fim do capítulo 11, depois de uma densa explanação sobre a soberania de Deus, a inclusão dos judeus na aliança, um monte de coisa, depois que o apóstolo Paulo fala 11 capítulos de teologia, e antes de depois no capítulo 12 começar a falar da prática cristã, eles costumam falar, no meio do caminho, antes dele falar depois de falar de ortodoxia, e antes de falar de ortopraxia, o que é isso? Antes dele falar de teologia, ou depois de falar de teologia, e antes de falar da prática, ele dobra o seu joelho e fala assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Antes de falar da prática cristã e depois de falar de teologia, o apóstolo Paulo se expressa numa doxologia. Sabe o que significa? Uma doxologia. Logia todo mundo sabe, né? Biologia, teologia, o logia tá fácil. Agora o doxa é que é outra coisa, tem a ver com glória. O apóstolo Paulo fala de teologia para o povo o tempo inteiro. Aí depois ele vira e fala assim: mas presta atenção numa coisa, vocês aprenderam quem é Deus. Agora, antes de viver com Ele na prática, vamos dobrar os nossos joelhos, nos render e glorificá-lo. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. John Stott, citando um outro autor, diz que era como se o homem se deparasse com os Alpes e as profundezas estão aos seus pés, iluminadas por ondas de luz, e em toda a extensão à sua volta, os seus olhos divisam um horizonte imenso, inatingível. Paulo se coloca de joelhos e rende glórias a Deus. Amém? Ele nos ensina que não existe teologia sem doxologia. Está todo mundo entendendo agora? E não existe doxologia sem teologia. Nós desprezamos às vezes aquilo que Jesus falou com a mulher samaritana, quando a mulher, depois de desconversar sem graça, porque Jesus falou assim: chama lá seu marido. É assim, no caso, marido, como assim? Aí Jesus, a senhora já teve quantos mesmo? Perdi até a conta, 5, e o que está com a senhora não é marido mais. Aí a mulher desconversa. Você já viu a história? Jesus, na hora que toca na ferida, a mulher: sim, o senhor é profeta, né? Em qual congregação que o senhor está pregando ultimamente aí e tal? Onde nós devemos adorar? Naquele monte, naquele outro? Lembra o que Jesus falou com a mulher? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem de que forma? Em espírito e em o quê? Verdade. Jesus estava dizendo, e muita gente não entende esse texto, o que é uma adoração espiritual? Aí o povo fala, o espírito é quando você fecha o olho e entra no clima, entendeu? Isso aí você pode estar ouvindo uma música lenta, né? Em casa com a esposa e entrar no clima também, meu filho. Isso aí é quando você ouve uma música bonita, aquilo te arrebata. Não, uma adoração em espírito não é entrar no clima. Jesus está dizendo que agora a adoração verdadeira, ela transcende a esfera geográfica, ela não está mais confinada a um lugar, e Jesus fala assim, em espírito e em o quê? Verdade. Jesus olha para uma mulher samaritana, que tinha uma concepção errada a respeito de Deus, e fala assim,
vocês adoram o que vocês não conhecem. Muito cuidado, porque a doxologia, porque glorificar a Deus, porque abrir a boquinha e falar assim, louvado seja o nome do Senhor, você precisa primeiro conhecer e saber quem Ele é, porque senão isso soa falso. Se não sabe o que é que isso soa? Isso soa como aquilo que Cristo condenou, reproduzindo o que havia dito o profeta Isaías. Esse povo faz o quê? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É preciso conhecer para adorar, é preciso adorar com conhecimento, glorificá-lo, sabe o que é? É torná-lo conhecido em seu verdadeiro caráter. A expressão glória de Deus, ela foi apagada do nosso tempo, banalizada no nosso vocabulário, ela foi deteriorada na nossa liturgia, porque é fácil soltar igual papagaio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e isso não significa absolutamente nada. Não estou dizendo que se o seu coração quer falar glória, 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 você pode falar quantas vezes quiser, mas eu digo, glorificá-lo sem conhecê-lo é pecado. É a liturgia sendo deteriorada, porque quando a gente canta glória ao grande rei, nós não paramos para pensar que um dia toda língua confessará, como diz Filipenses no capítulo 2, e todo joelho se dobrará. Ela foi marginalizada no nosso dia a dia, sabe por quê? Só lhe deu glória foi o grito dos reformadores, no tempo em que o homem da renascença apareceu. Eu já falei aqui algumas vezes que Michelangelo esculpiu no mármore a imagem de Davi, um homem, um símbolo bíblico, com 8 metros, uma escultura. E o que o homem da renascença queria com isso? Francis Schaeffer fala, os humanistas tinham certeza que o homem, partindo de si mesmos, seriam capazes de resolver qualquer problema. A fé no homem era total. Aí sabe o que os reformadores fizeram, Abner? Falaram assim, não, a renascença está errada, o homem não é o centro do universo, não é o homem quem diz quem ele é, o homem não tem capacidade de brilhar por si só, ele depende da glória de Deus. O homem da renascença tentou encontrar um fim para o homem na glória do próprio homem, mas o homem da reforma protestante reencontrou o seu fim na glória de Deus. Amém? O homem moderno tenta encontrar o seu fim na glória do homem, e o problema está aí, porque nós, como eu falei de manhã, queremos os aplausos, nós queremos parecer bonito na foto, queremos o que o dinheiro pode comprar, queremos a beleza de uma família estruturada, de filhos saudáveis, de uma vida perfeitinha, bonita, por não dizer luxuosa e até mesmo religiosa. Nós queremos glória própria, mas o homem da reforma bateu o pé e falou assim, não, glória somente a Deus, e tudo aquilo que se constitui na minha vida como um objetivo de me afastar dessa glória que me foi confiada é pecado, é pecado. Eu quero seguir a trilha do espanto, irmãos, a trilha da admiração junto com você aqui. Eu quero trilhar com você, em nome de Jesus, o caminho da adoração humilde e reverente nessa última mensagem. Sabe por quê? Porque diante de tudo isso e desses poços que precisam ser desentulhados, Deus está nos chamando para dobrar os joelhos e dizer, somente a Deus glória. Você vive para a própria glória, eu vivo para a própria glória. O pecado nos empurra para isso. O pecado nos faz acreditar que existe um brilho em nós mesmos,
Mas nós precisamos desentulhar esse poço nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós precisamos hoje sair daqui dispostos a entender que se em algum momento nas nossas vidas nós deixamos de viver para a glória de Deus, nós pecamos. E está errado, está errado. O apóstolo Paulo, então, na sua doxologia, ele exclama, ele fala que a mente de Deus é impenetrável, e mais do que isso, quando ele exclama, ele nos chama para nos emocionarmos diante dessa verdade. Qual foi a última vez que diante da grandeza do ser de Deus você foi impactado, você foi transformado? Você chora, eu choro assistindo filme, novela e exemplos de superação. É a glória do homem que já nos emocionou. Mas quando a gente fala do Deus Todo-Poderoso, cuja obra-prima é a cruz, e que se revelou para nós em glória, esperando receber de nós glória, isso não tira exclamações dos nossos corações. Os versículos que lemos, o 33, fala que Paulo fez uma exclamação diante da grandeza dessa teologia. Ele falou assim: eu só me resta adorar, porque doxologia sem teologia, sabe o que é? É vã filosofia. Paulo estava perplexo, ele estava maravilhado, ele estava admirado. Ele não sabia o que dizer. Ele falou assim: Deus é grande demais. Ó, a profundidade da riqueza. É a sua exclamação. Diante da glória de Deus, a noção do seu santo caráter, o homem iluminado pelo Espírito Santo fala assim: é profundo, é insondável, é inescrutável. Não há nada mais feio do que uma exclamação vazia. Você sabe o que é uma exclamação vazia? Para pensar. Sua vizinha chega para você e fala assim: ó, comprei couve hoje a R$1. Você, nossa, que coisa maravilhosa. Estou impressionada. Vocês estão entendendo? Parece ridículo o que eu estou falando? Desculpe então, usei um exemplo ridículo demais. Mas é assim, eu quero ser ridículo assim, mostrando o quanto nós somos ridículos. Preste atenção e desculpa. O quanto nós somos ridículos quando nós fazemos exclamações vazias. O apóstolo Paulo não. Ele sabia o que estava falando quando parou e falou assim: isso aqui é grande mesmo. Deus, ele é glorioso. Aonde estão as nossas exclamações? Agora, diante da grandeza do ser de Deus revelado nesse, qual foi a última vez que você suspirou fundo quando leu a Bíblia e falou assim: Deus é grande demais? Ó, profundidade da riqueza, ele é grande. Isso vem de exclamações. C.S. Lewis, eu não podia deixar de citá-lo, diz assim, preste atenção nessa citação, e eu estou encerrando: nunca havia notado que todo prazer espontâneo transborda em louvor, a menos que, algumas vezes, mesmo que a timidez ou o medo de chatear outros venha deliberadamente extingui-lo. O mundo está repleto de louvores. Amantes elogiam seus amados, leitores os seus poetas favoritos, andarilhos as belezas do campo e jogadores o seu esporte. Louvores quanto ao tempo, vinho, banho, atores, cavalos, amigos, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros, insetos raros, algumas vezes até políticos e estudantes. Político também é difícil hoje, né? Mas tudo bem. Imagino que tenhamos prazer em louvar o que nos agradar, porque o louvor não meramente expressa, mas complementa o gozo. Olha que coisa bonita. O louvor, ele não só expressa, ele complementa o gozo, ele é a sua consumação apontada. Não é sem razão que os amantes continuam dizendo uns aos outros quão belos eles são. O deleite é incompleto até que ele seja expresso. O deleite é incompleto até que ele seja expresso.
Por que nós insistimos na busca de propósitos e finalidades que não tem nada a ver com a glória de Deus? Por que a gente insiste em brilhar a própria luz? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Por que a gente vive, acorda, anda, caminha, sonha, projeta, a gente faz de tudo? Por que a gente faz isso? Nós estamos precisando de parar de se elogiar, de olhar para as nossas próprias habilidades e falar assim: eu dou conta do recado, eu sei fazer. Nós temos que olhar para nós mesmos com profunda, mas profunda inquietação e repetir o que disse o apóstolo Paulo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.